Olá, tudo bem? Estamos aqui para fazer, dar continuação à nossa série Eu Me Vejo em Você. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher citada na Bíblia, lá em Juízes, capítulo 4, versículo 11. Essa mulher se chama Jael. Ela era uma mulher forte, ela era uma mulher astuta, né? Ela era uma mulher séria, não aceitava intimidades ou brincadeiras inoportunas, né? Então, com ela era tudo muito sério. Então, nós vamos estar lendo aqui alguma coisa sobre a vida dela, tá? A Jael, esposa de Heber, pertencia à tribo dos pequeneus, seminômades do deserto que, desde o tempo de Moisés, tinham contato muito próximo com os israelitas, né? Heber havia deixado seu próprio povo, os pequeneus, e acampado no extremo norte, próximo a Azor, aliou-se a Jabim, provavelmente ajudando a desenvolver poderosas carruagens. Então, Heber, o esposo de Jael, ele estava lutando contra o povo de Israel. Ele lutava contra os israelitas, né? Ele aliou-se a Jabim, né? Provavelmente ajudando ele com carruagens, com ferramentas, né? Para guerrear contra os israelitas. Então, assim, a decisão de Jael de tomar o partido dos israelitas, não dos cananeus, os aliados do seu marido, foi extremamente importante. Essas ações sugerem que ela colocava o compromisso do seu coração com Deus acima até mesmo do seu marido. Fica claro que Jael convidou Sísera e deu-lhe refúgio em sua tenda, e ela ofereceu-lhe iogurte, leite ou iogurte, né? Bebida preciosa para os beduínos, e com perspicácia levou a adormecer. Então ela deu aquele leite, aquela bebida preciosa, né, para Sísera tomar, que ele foi, né, encontrar um refúgio ali dentro da casa dela, foi se esconder ali dentro, que ele estava fugindo, né, e ela acabou dando algo para ele tomar, que era um leite, uma bebida preciosa ali, e ele acabou adormecendo. Quando ele adormeceu, ela pegou suas ferramentas de trabalho, uma estaca e um martelo, que eles usavam para armar tendas, e matou o seu hóspede, que era a Sísera. Então ela acabou matando aquele homem que estava guerreando contra os israelitas, contra o povo de Deus, né? Então, é irônico que Cícera tenha buscado segurança na tenda de um amigo e que acabou encontrando ali a sua morte, pois temeroso fugiu dos guerreiros poderosos que os perseguiam, mas ao mesmo tempo confiou sua vida a uma mulher humilde. Císera, o grande guerreiro, sofreu a maior de todas as humilhações ao morrer pelas mãos de uma mulher. Jael recebeu total louvor por seu ato heróico no Cântico de Débora. E o que traz para a nossa vida essa história de Jael, né? Qual é o problema se eu sou mulher? Qual é o problema se eu sou mulher hoje, no nosso tempo de hoje? Né? O Deus que agia naquela época do Velho Testamento, que usou as mulheres, usou Jael, usou Débora, usou várias mulheres, não é o mesmo Deus que age hoje em nossas vidas? É o mesmo Deus. Ele não muda. Deus não muda. Deus continua sendo sempre o mesmo. E naquela época eles achavam uma maneira, um jeito de resolver os problemas em guerra, em forma de guerra, de matanças, né?
Só que nossos dias de hoje, nós buscamos na presença de Deus. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque naquela época eles viviam no tempo do juízo. Hoje nós vivemos o tempo de graça. Então, quando nós, no nosso íntimo, no nosso sentimental, ou na nossa vida, se nós estamos vivendo em tempo de guerra hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar, para nos abençoar, para estar ao nosso lado, né? Então, é o mesmo Deus que agia naquela época. É o mesmo Deus daquela época, é o Deus que nós servimos hoje. É o Deus que age na nossa vida hoje, mulher. Então, que nós possamos colocar a nossa vida cada vez mais na presença de Deus. E se vier alguma luta, alguma guerra, que nós venhamos vencer essa guerra, essa luta na presença de Deus. Que nós possamos buscar mais da presença de Deus sobre nós, para que Ele venha nos orientar, né? Jael, naquela época, eles não tinham o Espírito Santo. Eles viviam em tempo de lei, eles não tinham o Espírito Santo, né? Hoje nós temos o Espírito Santo, nós vivemos o tempo da graça. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz para nos abençoar, para deixar o seu Espírito, para nos orientar. Então, nós temos a presença do Espírito Santo. Então, hoje, com certeza, nós estamos melhor, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E como que eu vou ter uma vida com a presença do Espírito Santo? É buscando a Deus, é buscando, é pedindo orientação, né? Pedindo orientação do Espírito Santo para que ele venha nos ajudar, venha nos orientar, né? E o que Jael levou com tudo isso, né? Ela foi uma mulher que ela foi honrada. Enquanto a Císera, que queria, né, guerrear, que estava lutando, guerreando lá, enquanto ele foi humilhado, sendo morto por uma mulher, ela foi uma pessoa que foi honrada. Por quê? Porque ela fez a vontade de Deus, né? Nós vimos ali, né, que ela colocou no seu coração Deus acima até mesmo do seu marido. Nós temos que colocar Deus no nosso coração em primeiro lugar. Nós temos que fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? Nós temos que fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus deseja que nós façamos, nós temos que fazer. Nós temos que ser usada pelo Senhor, né? Então, o caráter das mulheres foi honrado, pois Débora e Jael foram usadas por Deus para cumprir seu propósito e livrar o povo de seus inimigos. Então, elas foram mulheres que foram usadas por Deus. E nós, que somos mulheres de hoje em dia, nós também podemos ser usadas por Deus. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida para abençoar a nossa casa, para abençoar nosso trabalho, para abençoar as pessoas que estão à nossa volta, para abençoar a nossa família, nosso marido, nossos filhos, né? Então, que nós possamos ter essa intimidade com Deus, que nós possamos deixar que o Espírito Santo do Senhor venha agir e venha falar conosco. Amém? Então, é essa palavra que eu trago para você, né? Contando a história dessa mulher de Jael. Você pode encontrar lá em Juízes, vou repetir de novo, 4:11, né? Você pode ler, porque a palavra de Deus a gente lê e relê e Deus sempre tem coisas novas. A palavra de Deus sempre se renova na nossa vida. Então a gente lê e pede o discernimento de Deus e Ele nos abençoa e Ele nos dá o discernimento. Amém? Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e que nós possamos aprender a viver, né, como essas mulheres que venceram, essas mulheres que lutaram e ouviram a voz do nosso Deus e foram mulheres obedientes. Que nós possamos ser assim. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e a tua família.